Eu queria repercutir com vocês uma declaração do ex-presidente André Sanches, que repercutiu muito nessa semana, sobre o Botafogo. O ex-presidente André Sanches disparou falando o seguinte: a SAF do Botafogo, abre aspas, uma mentira. Vou abrir aspas aqui para a declaração do André Sanches, ex-presidente do Botafogo. A SAF do Botafogo é uma mentira, está em primeiro lugar e aí ninguém fala nada. Tem salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito que Deus sabe como. Está em primeiro, então ninguém fala nada. Entrevista do André Sanches, ex-presidente do Corinthians, ao programa Mesa Redonda da TV Gazeta. O André Sanches se manifestou dessa maneira, inclusive aqui no chat tem torcedores falando para a gente comentar a respeito desse tema, evidentemente que está em alta. Claro, também pela situação do Botafogo, que é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. E aí ele falou sobre a transferência do Jefinho. Tá pegando dinheiro emprestado em banco, não tá pagando. Jogador emprestado por $400 mil, depois vende por 10 milhões. Estamos vivendo no Brasil. O Jefinho que eles venderam para o Lyon era emprestado. No dia seguinte, 1 milhão, depois virou 10 milhões. Frases do André Sanches dizendo que ele não é contra a SAF, mas que é a favor. Só que no Corinthians não, diz ele, o Corinthians é muito grande. E aí o diretor do Botafogo respondeu às declarações do André Sanches atacando a SAF do clube. Tairo Arruda, CEO do Botafogo, respondeu no seu Twitter sobre as declarações do André Sanches a respeito de fala de salários atrasados, dizendo que não procede. Abre aspas para o Tairo Arruda, CEO do Botafogo. André Sanches é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do presidente Duílio, e não vamos inflamar polêmicas. Caso o Andrés queira conversar para entender melhor a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede, palavras do Tairo Arruda, CEO do Botafogo. Como é que isso repercute no Corinthians, Samir, em meio a uma eliminação de Copa do Brasil e às vésperas de um jogo de Sul-Americana, ou isso no clube de maneira nenhuma reverbera? Lembrando que a gente tem eleição daqui a pouco no final do ano. Não repercute, porque o Corinthians hoje vive, né, uma divisão, né, na questão política, né? Apesar do Andrés apoiar o candidato da situação, né, o André Luiz, o André Negão, hoje, né, para quem realmente conhece os bastidores do Corinthians, sabe que o Andrés, o André Negão, por exemplo, não falam a mesma língua do Duílio. Então, eu acho que pouco, né, vai influenciar em alguma coisa na temporada do Corinthians esse tipo de declaração, porque o Duílio vive em um mundo e hoje o Andrés e o André vivem em outro. Não, inclusive nas eleições agora, eu acredito que o André Luiz pouco vai ter o apoio do Duílio. Nem sei se ele quer também, viu, o Razan? Então, eu acho que nessa questão interna dentro do Corinthians, acho que não vai influenciar em nada, não. PVC, agora, não sei se você durante a viagem ficou sabendo das declarações, mas claro, queria te ouvir também. Sim. Porque assim, uma parte do que o Tairo falou, sobre inverdades, tem verdade. Tem um empréstimo confirmado de 15 milhões. O fato de ter um empréstimo não significa que a SAF esteja perto de um problema de ter uma questão de fluxo de caixa, como, por exemplo, em 2020, no meio da pandemia, o Flamengo fez um empréstimo de 50 milhões. E o Flamengo tem uma situação financeira, graças ao acerto da gestão dos últimos 10 anos, mas também dos últimos 4 anos do Rodolfo Landim, que fez multiplicar muito a arrecadação do clube. Desse ponto de vista, é indiscutível a gestão Rodolfo Landim. O Flamengo também fez empréstimo e não teve problema, não tem problema financeiro por causa disso. Em janeiro, eu fiz um texto muito duro, não estava em primeiro lugar, como diz o Andrés, falando sobre questões que envolviam a entrada dos torcedores no estádio, que envolvia os atrasos de salário que houve no final do ano passado, que aparentemente não existem agora, mas é bom sempre ter a checagem. O Tairo está desmentindo que existam salários atrasados, sobre questões que tinham que se acertar, e eu já fiz um meia-culpa aqui, dizendo que o final daquele texto que eu escrevi em janeiro dizia uma frase que estava exagerada, quando eu dizia a SAF completa um ano e não há o que comemorar. Claro que havia o que comemorar e há muito o que comemorar. O Botafogo está numa situação hoje muito melhor do que tinha
um ano atrás, um ano e meio atrás, antes da SAF. Agora, o problema também é que a gente fica achando que a SAF é milagre. SAF não é sinônimo de milagre, e como eu já disse algumas vezes, SAF não é o prefixo de safar-se. Vai ter SAF que vai se dar muito bem, vai ter SAF que vai se dar muito mal. Vou dar um exemplo aqui. Na Espanha, a legislação das SADs, Sociedades Anônimas Desportivas, que motivou o projeto das SAFs no Brasil, ela foi criada na Espanha em 1990, mas com 4 anos de carência. A partir de 94, os clubes tinham a obrigação de virarem SADs, exceto 4 clubes, que até hoje não são SADs. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna, porque esses tinham as contas em dia, e Real Madrid, Barcelona e Atlético Bilbao, por jamais terem sido rebaixados, tinham esse direito de optarem por não serem SADs. Todos os outros tinham obrigatoriamente que virarem SADs. 2 anos depois, o Atlético de Madrid foi campeão espanhol. Foi a primeira SAD a ganhar o Campeonato Espanhol. Demorou 2 anos só. Muito parecido com o caso do Botafogo agora. 4 anos depois de ter sido campeão espanhol, em 96, o Atlético de Madrid, SAD, foi rebaixado para a segunda divisão. Viveu problemas terríveis de gestão. Ficou 2 anos na segunda divisão. Voltou e 12 anos depois de ter voltado, foi campeão espanhol outra vez. Nesse meio tempo, o Sevilha chegou perto da falência e voltou para ser campeão da Liga Europa 7 vezes. O Valência teve momentos estupendos, como 2 títulos espanhóis, e momentos de brigar contra o rebaixamento, como no ano passado. Então, não existe milagre. A SAF tem que ser bem administrada. E bem administrada, ela pode fazer um empréstimo eventualmente. Ela não vai ter que viver mostrando o tempo inteiro que ela é saudável quando ela tiver algum problema de fluxo de caixa. Agora, a gente precisa investigar de fato. Nesse ponto, o Andrés tem razão. A gente precisa investigar. Por exemplo, tem salário atrasado? Quando foi a última vez que o Botafogo atrasou salários? É uma boa pergunta para a gente responder. É uma pauta para a gente aqui, não é uma matéria. Em relação ao diretor do Botafogo, que rebateu, inclusive a gente tentou convidá-lo para conversar com a gente aqui no De Primeira, o Tairo Arruda, mas ele preferiu não falar por agora, mas a gente registrou aqui a posição do Tairo nas suas redes sociais, rebatendo as declarações do André Sanches.